Abra sua Bíblia em João, capítulo 11. João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Ressuscitando sonhos. Ressuscitando sonhos. Há uma diferença muito grande entre desejo e alvos. Nós já falamos isso aqui anteriormente, há um tempo atrás. Há uma diferença que nós temos que compreender entre desejos e alvos. E só para a gente poder relembrar, enquanto que os desejos, eles apontam para uma possibilidade. Então, quando você deseja alguma coisa, eu desejo, dê um exemplo aí. Comprar o quê? Pode falar coisa material, não tem problema não é pecado não. Uma casa, todo mundo fala isso, né? Todo mundo quer uma casa, né? Há um desejo no seu coração de ter uma casa, amém? Então, isso é um desejo, isso é uma possibilidade. O desejo aponta para uma possibilidade. Então, eu quero ter uma casa. Então, eu tenho a possibilidade de ter uma casa porque eu tenho o desejo de ter uma casa. Então, guarde isso. E os alvos, o que são alvos? Os alvos, eles são pequenas ações e possíveis, ações pequenas e possíveis, que nos levarão, e poderão, na verdade, nos levar à conquista desses desejos. Então eu quero uma casa, é o desejo do meu coração. Bom, a partir daí eu tenho um desejo, que é uma possibilidade. Então o que eu faço a partir de agora? Eu sonhei por isso, eu estou sonhando com essa casa própria. Vamos lá, como é que você sonha com a sua casa própria? O que você quer na sua casa própria? Meu Deus, eu falo em comida. Aí um quer 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma suíte, 3 quartos sendo uma suíte, outro quer piscina, né? Churrasqueira, que não pode faltar, óbvio. Que mais você sonha? Estou falando de casa, de repente você já tem. Tem gente que quer reformar a casa, amém? Bom, queridos, todo mundo tem direito de sonhar. Todos nós temos esse direito. Inclusive, eu não diria só que nós temos o direito, não. Eu acho que nós temos o dever de sonhar. Porque uma pessoa que não sonha, ela não vive. E ela precisa ter desejos. Então, desejos são essas possibilidades. Mas os alvos são coisas que você vai estabelecer, são coisas pequenas, fáceis, possíveis, que você vai começar a realizar apontando para um desejo. Então, se eu quero comprar uma casa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que juntar dinheiro, não é isso? Então, se eu não junto dinheiro, eu não vou conseguir comprar uma casa. Se você não tem como juntar dinheiro, meu irmão, vai ser na prova. Aí não tem jeito, vai para o financiamento. Aí você cai no financiamento que a casa custa 100 mil, vai para 500 mil, no final das contas. Então, não é a melhor forma de você comprar uma casa. Pastor, já fiz. Mas isso aí é uma outra história para uma aula de economia. Mas vamos lá. E aí, queridos, você começa a estabelecer. Então, eu vou tratar de pequenos hábitos. Eu quero, o meu desejo é a faculdade. Eu quero fazer uma faculdade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter alvos possíveis, pequenos. E através desses pequenos alvos que eu vou estabelecendo, dia após dia, para tentar procurar alcançar aquele desejo. Isso é muito normal na nossa vida. João capítulo 11, a partir do versículo 1, fala de uma experiência muito interessante, mas o que a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro tem a ver com sonhos? Nós podemos tirar muitos princípios aqui. Vamos lá. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente, estou lendo na NVI, ok? Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Olha só. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Imagina só, você tem uma doença, Jesus está falando assim: fica com ela aí, que eu vou ser glorificado através da sua doença. Sente a dor aí, vá doendo, mas fique tranquilo que eu serei glorificado por meio da sua doença. Estou de doido, né, irmãos? Mas é assim que a gente aprende a glorificar a Jesus.
muitas das vezes. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Versículo 6, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Olha só, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, daí que vem a expressão que a gente fala didimar a alma. Dídimo é uma palavra que significa gêmeo, ok? Então a gente fala assim, fulano didimou a alma com alguém. É alguém que só vive angustiado. Aí você começa a andar com fulano, você fica angustiado também. Aí a gente fala assim, fulano didimou a alma com aquela pessoa. Ou seja, se tornou o gêmeo do sentimento dela. Tem muita gente didimando a alma por aí, né? Você começa a andar com fofoqueiro, você vira fofoqueiro. Você começa a andar com murmurador, você vira murmurador. Gente que só reclama, você fica reclamando o tempo todo igual a ela. Você toma forma, você fica didimando a sua alma. Você torna gêmea da alma da pessoa. Misericórdia, queima isso em nome de Jesus, querido. Nós não somos aqui, só acontece em Marte. Ao chegar, versículo 17, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quantos dias? 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição lá naquele último dia. Disse-lhe Jesus, filha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha a pergunta de Jesus. Existem muitos que estão hoje vivendo frustrados consigo mesmos ou com outras pessoas, porque eles sempre viveram com muitos desejos. Mas apesar de terem muitos desejos, eles nunca procuraram estabelecer alvos que eram possíveis, alvos fáceis, alvos do dia a dia. Quando nós estamos falando de ressuscitar sonhos, queridos, nós estamos falando de coisa muito séria. São coisas muito sérias para a nossa vida. Por quê? Porque os sonhos, os desejos permeiam nossas vidas. Porém, como servos de Deus, nós temos que aprender e nós precisamos entender e saber se esses sonhos, você está aí, meu irmão? Se esses sonhos pertencem, são realmente à vontade de Deus. Nós precisamos alinhar nossos sonhos à vontade de Deus. Porque você pode ter muitos sonhos, mas talvez um deles não seja a vontade de Deus para a sua vida. E você fica aí esmurrando em ponta de faca, como alguns dizem. Por quê? Porque não pertencem à vontade de Deus. Então nós temos que pegar esses nossos sonhos, alinhar aos sonhos de Deus, aos planos de Deus. Por quê? Pois Ele e o seu reino são nossas prioridades. Então, se a nossa prioridade é o reino de Deus e a sua justiça, então nossos desejos, nossos sonhos, nós alinhamos ao reino e à vontade de Deus. Ah, eu quero ter uma casa, é pecado? Não, mas eu já sonho com minha casa, com uma sala grande, eu vou ter minha célula. Sim ou não? Ah, eu quero ter um ambiente para fazer churrasco, porque eu vou fazer um churrasco com a minha célula. Ah, eu quero ter um carro, porque eu vou poder abençoar meus irmãos no reino de Deus. E muita gente começa a viver isso, mas quando vive isso, colocando a prioridade em Deus,
o coração não está nessas coisas. O coração está fixado, alinhado àquilo que é da vontade de Deus. Porque mesmo que não aconteça, ele não ficará em guerra por dentro, ele não ficará frustrado, ele ficará alinhado à prioridade da vida dele, que é viver o reino de Deus. Muita gente está frustrada e angustiada porque não alinhou os seus sonhos, seus desejos, seus projetos, aquilo que era a vontade de Deus, ou seja, o seu reino e a sua justiça como prioridade, como a vontade do Senhor. Por isso vive dessa forma. Mas quando eu pego os meus sonhos, os meus projetos que eu tenho direito de ter, e eu posso ter então, eu posso alinhar isso à vontade de Deus, e falar: Senhor, eu tenho esse desejo, eu tenho esse desejo, eu tenho esse desejo, mas seja feita a tua vontade. Eu vou lutar por esse desejo, eu vou fazer alvos possíveis, eu vou lutar por aquilo que eu quero sim, mas eu quero fazer a tua vontade, seja a tua vontade a minha prioridade. Então isso vai me dar paz, não haverá guerra dentro de mim, Deus não será segundo plano, estarei estabelecendo a vontade do Senhor. Nesse texto, querido, lemos que o próprio Jesus, ele revelou a sua vontade diante daquela situação que estava acontecendo. No versículo 23, ele diz então, aquela mulher que é a Marta, naquele instante ele diz: o seu irmão vai ressuscitar. No versículo 25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus deixou muito claro, essa é a minha vontade. Nós não devemos nos alimentar de sonhos pessoais, sem que passemos pelo aval de Deus. Eu não posso ficar me enchendo de sonhos e desejos pessoais, sem que tenha esse aval de Deus, sem que eu tenha a paz de Deus no meu coração. Você também não pode ser interrompido por conquistar coisas com medo de perder na sua vida a prioridade que vem de Deus. Porque eu conheço gente que fala assim: não vou abrir esse negócio, porque se eu abrir esse negócio, eu acho que eu vou estar deixando Deus em segundo plano. Quem te disse isso, querido? Quem te falou isso? Não é só porque você está abrindo um negócio próprio, que você está conquistando alguma coisa, que você quer superar alguma coisa, você está deixando Deus em segundo plano. Porque aquilo que você está abrindo, aquilo que você está começando, aquilo que você está iniciando, você pode gerar emprego, você pode abençoar famílias, você vai dar um sustento melhor para a sua casa, você vai abençoar o reino de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus hoje são bem-sucedidos na vida, na área de negócios, estão hoje abençoando o reino de Deus, enviando missionários. Conheço pessoas que sustentam missionários. Conheço uma pessoa, que vocês vão conhecer também, diante de muitos investimentos no reino que ele faz, porque ele é uma pessoa muito bem-sucedida na vida. E um dia lá na igreja ele que congrega, chegaram 2 missionários que eram dentistas, e esses missionários, eles largaram tudo, e disseram: nós queremos ir para uma região do Amazonas, onde eles queriam montar um consultório popular, um consultório missionário naquele lugar. Eles iriam, com a profissão deles, como missionários, iriam viver como missionários, não como profissionais dentistas, mas iam usar a profissão deles para anunciar o evangelho em lugares que não havia chegado, e ainda abençoar as comunidades ribeirinhas, aquelas comunidades que existem lá, tratando dos dentes de todo mundo. E você imagina a necessidade que é, de graça. E eles estavam numa campanha, querendo montar consultório. Você sabe quanto custa um consultório dentário, querido? E aí, esse homem de Deus, empresário ali bem sucedido, terminou o culto, ele chamou os 2 e falou assim: eu vou montar os consultórios para vocês. E montou tudo. Isso faz pouco tempo. E os missionários estão hoje lá naquele lugar, estão lá, fazendo o reino de Deus conhecido, abençoando pessoas, ajudando pessoas e anunciando o evangelho de Cristo. Então não venha me dizer, querido, que o homem que conquista coisas se desvia do Senhor. Se desvia porque nunca amou o Senhor, porque nunca quis o Senhor de verdade, ele estava buscando riquezas para ele. Mas o homem de Deus, ele não põe o seu coração em riquezas,
ele põe seu coração em Deus. Se Deus quiser, amém. Se Deus não quiser, amém. Se Deus der, amém. Se Deus não der, amém. Porque o meu coração está em Deus. Você é essa pessoa que com seus sonhos, com seus desejos, você pode colocar diante do Senhor, ter o aval de Deus e aí caminhar no reino de Deus como prioridade na sua vida e abençoar o reino nessa terra. Você é essa pessoa de Deus. Quando nós vemos esse episódio, Jesus revela a Marta o primeiro segredo para ressuscitar os sonhos. Lázaro estava sepultado há 4 dias. Quantos dias? 4 dias. Seu corpo já estava em decomposição. Os órgãos já estavam cheirando mal, podres. E existem sonhos que estão exatamente nesse estado. Estão há tempos mortos. Estão sepultados, já cheiram mal. Já se tornaram coisas que é melhor não tocar. É melhor não mexer. É melhor nem mexer nesse sonho, porque já se passaram 20 anos, já se passaram 20 anos, 30 anos, eu não quero mexer nisso. Eu não quero tocar nisso, é melhor deixa sepultado, porque isso me causou muito transtorno. Ou não tinha o aval de Deus, ou você não soube trabalhar isso bem. E aí, aquilo que estava cheirando mal, Jesus agora diz, espera aí, eu vou fazer um milagre. Eu vou ressuscitar isso. E aqui nós vemos o primeiro segredo. O primeiro segredo é simples. É crer. É simplesmente crer. Crer que os seus sonhos podem reviver. Crer que esses projetos podem renascer. Crer que tudo isso pode nascer de novo. Crer que os teus sonhos podem ressuscitar. Isso era uma possibilidade impensável para Marta, pois acreditava-se, havia uma crença que ninguém poderia ressuscitar depois do 4º dia. Havia uma crença entre o povo ali, que depois do 4º dia não era possível a ressurreição. Certa vez, Jesus estava num diálogo com um homem que via constantemente seu filho endemoniado. E os discípulos de Jesus não conseguiram curar aquele menino. E esse homem disse a Jesus uma frase. E disse a Jesus, mas se podes fazer alguma coisa. Aí Jesus imediatamente responde àquele homem, se podes? Jesus responde àquele homem com uma pergunta. Ele está dizendo assim, meu filho, você está dizendo para mim se eu posso fazer? Você está dizendo para mim se eu posso fazer alguma coisa? Ele diz, se podes. E aí ele vai responder e vai completar, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Crer não é somente identificar Jesus como Jesus, mas é como você colocar os pés na água quando Ele manda você andar sobre as águas. Mas por que você vai colocar os pés sobre as águas? Porque parece loucura. É realizar um sonho que parece doideira, irmão. Desculpa a expressão. É loucura. E aí Ele manda você colocar os pés sobre as águas. E aí quando você coloca os pés sobre as águas e começa a andar, porque você está crendo. Por quê? Porque Ele ordenou. E você começou a andar sobre aquelas águas, porque você estava olhando para o propósito que vem dEle. E não se deixou influenciar por nenhum vendaval que vinha sobre você. Querido, todas as vezes que você quiser ressuscitar um sonho, um vendaval virá. Não tem jeito. Todas as vezes que você quiser ressuscitar um desejo do teu coração, virá um vendaval. Eu quero dizer a você, volte a crer. Vou repetir, volte a crer. Crer é o emblema, é a nossa marca, Amaury. Nós somos cristãos, somos servos do Deus Altíssimo, não somos meros membros de uma igreja. Nós somos cristãos por onde nós andamos, nós somos pessoas que creem. Eu creio em milagres, eu creio que hoje ainda ressuscita mortos, eu creio que sonhos ressuscitam, eu creio que seus negócios podem ser ampliados, eu creio, e você crê também. Nós somos assim,
Nós temos essa marca, a marca da crença. Quando estamos alinhados com o Senhor, quando estamos alinhados à sua vontade, nós temos a liberdade de crer. Não é uma crença vazia, em possibilidades, é uma crença que se firma no aval de Deus, na prioridade do reino e da sua justiça. É aquilo que eu creio e eu vivo para Ele. Então eu posso crer, eu devo crer. Tudo é possível ao que crê. Diga comigo, tudo é possível ao que crê. Fala para o seu irmão aí, meu irmão. Então sacode eles, então crê, meu filho. É para crer, meu irmão. É para crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Ele mesmo, se creres, verás a glória de Deus. Nunca esqueça, coloque teus desejos debaixo do aval de Deus, alinhado à vontade de Deus, alinhado aos propósitos de Deus, porque se você quiser coisas para você, é a primeira característica dos últimos dias, é aquele tempo de egoísmo, onde eu quero para mim. Se não for bom para mim, não vai valer a pena. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom só para mim. Tem gente que nem se importa com a família, tem que ser para ele. Nós vivemos um tempo que isso já caiu por terra em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele, do Senhor. Primeiro é o reino e a sua justiça, a prioridade é ele. Colocamos todos os nossos sonhos e desejos debaixo do aval do Espírito Santo, e quando ele diz, vai meu filho, pode ter certeza, ninguém te impede, você conquista tudo em nome de Jesus. Por quê? Porque você está crendo. Você tem que crer, meu irmão. E às vezes a gente fala isso. Acabamos de cantar agora há pouco aqui, ficamos cantando coisas que às vezes a gente não crê. Não é porque a gente não quer, é porque a gente não vive aquilo que crê. Por que você parou aquele projeto? Por que você deixou de lado aquele projeto? Por que você está desistindo da sua empresa? Por que você está desistindo da sua família? Por quê? Se você crer, você verá a glória de Deus. Primeiro segredo é crer. Segundo segredo, João 11, 27. Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Que coisa linda. E depois de dizer isso, foi para casa. Chamando à parte Maria, disse-lhe, porque ela não está entendendo nada. O mestre está aqui, está chamando você, agora vai você, porque comigo não deu certo. Eu acho que era isso, mais ou menos, que ele estava falando. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi no povoado, foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa, saiu, os judeus que estavam a confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Tem gente que fica mexendo, não, agitou-se no espírito, irmão. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles, Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, aí já vem a turminha. Oh meu Deus, misericórdia. Sempre tem uma turminha. Aí é o cochicho, isso aqui é o cochicho, porque o Espírito revelou aqui ao autor. Mas alguns deles disseram, quietinho, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido esse homem de morrer. Isso aqui foi no cochicho, irmãos. Irmãos, todo lugar tem isso, né? Misericórdia. Jesus outra vez profundamente comovido. Eu acho que Jesus chorou por causa de tudo isso, irmãos. Lázaro para ele já estava vivo. O que estava morto era o que estava fora, não é o que estava dentro. Misericórdia. Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Maria já tinha tido então uma experiência com Jesus.
Essa Maria foi a mesma que lavou os pés de Jesus com perfume, enxugou com seus cabelos. Que experiência linda! E Jesus disse algo interessante, que aquela experiência de Maria seria pregado em toda a terra. Enquanto o evangelho fosse pregado, seria anunciado o que Maria havia realizado. E olha que hoje nós estamos falando disso. Ou seja, Jesus declarou: quando pregarem, vão falar que Maria fez isso, para que ninguém esqueça, porque muita gente aquele dia falou muito mal de Maria, mas todo mundo vai lembrar do que ela fez, mas do que vocês reclamaram, ninguém vai falar, meu irmão. Novamente, Maria então se encontra como? Lá no primeiro episódio, Maria foi aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, e agora Maria vai de novo, versículo 32, corre e vai direto para onde? Para os pés de Jesus, e já mergulha nos pés, e mais uma vez, aquela atitude de Maria gerou uma compaixão em Jesus. Jesus então vai ao sepulcro, e ali vemos o segundo segredo para ressuscitar sonhos. Ele diz assim: tire o quê? Tire a pedra. Diga comigo, tire a pedra. É preciso, o segundo segredo para ressuscitar sonhos, é preciso tirar a pedra. Entenda uma coisa, todas as ordens, ações de Jesus na terra, sempre nos ensinam sobre princípios que devemos viver. Tirar a pedra para nós é algo que nós precisamos retirar. Eu preciso identificar qual é a pedra, ou quais são as pedras que precisam ser removidas. É o que está impedindo nossos sonhos de serem ativados. Qual é a pedra, ou quais são as pedras que estão impedindo de seus sonhos serem ativados? Se eu fosse te perguntar agora, o que está acontecendo, querido? Seria o medo? Olha o que o apóstolo falou aqui no domingo passado. O maior desafio nosso é tirar essa pedra. É a pedra do medo. Fora medo. Não é só fora Temer, não. É fora medo. Em nome de Jesus. Porque só falar um nome já dá medo. Fora, não dá não, em nome de Jesus. Fora medo. Seria dúvida? Será que é dúvida? Será que são pecados não confessados e não abandonados? Será que isso seria a pedra que está impedindo? Porque eu posso ter muitos desejos, estarem até alinhados à vontade de Deus, mas se eu viver uma vida de pecado, eu não consigo. Eu não consigo alcançá-los, eu não consigo superar os desafios. Será uma resistência diabólica? Porque, queridos, os desafios que te apresentam podem ser resistências diabólicas. São demônios que se levantam para que você não conquiste. Por quê? Porque você alinhou o seu desejo. Eu quero fazer, eu quero conquistar isso, mas eu quero estar alinhado à vontade de Deus. E o Espírito disse: vai, meu filho. Aí você começa a andar. O que vai acontecer? Resistência diabólica. O diabo se levanta. Coisas se levantam. Pessoas se levantam. E essa resistência só se vence através da oração. Só se vence no poder do nome de Jesus. Não é você trabalhando só não. É você resistindo na autoridade do nome de Jesus. Tem negócios, e eu já trabalhei em uma empresa, onde tinha que pagar, eu era responsável por pagar as contas daquela empresa. E eu fazia isso com muita fidelidade. Não era dono da empresa, mas sempre trabalhei com muita fidelidade. E aí, chegava naquele dia, e eu lembro que eu fechava a porta do escritório, colocava as contas em cima da mesa, que eu tinha que pagar naquele dia, e falava: Senhor, em nome de Jesus. Eu não era dono da empresa, não precisa nem me preocupar com isso, não era problema meu, mas eu era uma pessoa que andava debaixo dessa fidelidade. Se eu estou aqui, eu vou honrar, e vou fazer o melhor possível. E aí eu falava: Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos pagar essas contas. Por quê? Por quê, queridos? Porque nós queremos ter o nosso nome honrado. Quando digo nosso nome honrado, é no sentido de honrar o nome de Jesus, é claro. Não estou falando do nosso nome, eu estou falando que é uma questão de dignidade. De querer viver com as pessoas olhando para a gente dizendo assim: esse paga. Não é enrolão, não. E ali eu orava e falava: Senhor, em nome de Jesus, não tenho os recursos, mas aqui estão as contas. Abra as portas hoje.
Não houve um dia sequer, diante de Deus eu falo isso, ele é testemunha, que faltou dinheiro para pagar contas que tinham que ser pagas. Nunca faltou, irmãos. Nunca faltou. Por quê? Porque a gente coloca isso diante do Senhor, porque demônios se levantam mesmo, para te envergonhar, para te paralisar. Agora, quer outra coisa também? Outra pedra que você tem que tirar? Pessoas que nos desmotivam. Irmãos, tem gente que é pedra, meu irmão. Eu vou confessar com você, tem gente que eu não conto meus desejos. É muito meu amigo, mas eu não conto o sonho. Eu não consigo, porque é abrir a boca e já começa. E tem gente que é muito crente, irmãos, mas é muito desmotivador. Que não consegue nos motivar. Que não consegue pensar numa conquista. Ah, vamos fazer isso. Ah, mas tem isso. Ó, lá não deu certo. Mas eu conheci 3 pessoas. 3 que fizeram a mesma coisa, não deu certo. Mas a violência. Mas isso. Mas aquilo, meu irmão, pelo amor de Deus. Parece uma pedra no nosso sapato. Não é no sepulcro, é no sapato. Que fere, queridos. Que coisa terrível. Vou fazer a faculdade. Aí vem o desejo da faculdade. Aí começa. Quando a pastora Natália foi lá para o Paraguai, muitos de nós fomos pedra, querido. O bom é confessar. Falou isso foi com o Anderson hoje. Não, foi com o Anderson. Você é melhor de confessar um erro do que ficar inventando desculpa. Muitos de nós fomos pedra. E às vezes a pessoa está sonhando, e ela está querendo, ela está desejando, mas o nosso coração é tão preocupado, às vezes não é por mal não, queridos, é por preocupação, é porque você quer perto, é porque você não quer que a pessoa se decepcione, você tem uma preocupação, você não quer que o seu irmão, seu discípulo se decepcione, e aí você acaba sendo uma pedra, porque você está impedindo dele sonhar, dele conquistar. Então hoje, você tem que começar a identificar quais são as pedras e começar a remover essas pedras, porque só vai ressuscitar sonho se tirar a pedra, meu irmão. Qual é a pedra que está te impedindo de ressuscitar um sonho? Quantos querem ver crianças aos pés de Jesus aqui? Que coisa linda. Tem uma porção de líder infantil aqui, que está com a pedra agarrada na sua frente, e a gente está precisando de líder. Essa semana eu conversava com a pastora Sandra, Sandra, a gente precisa de líder infantil aí, não precisa? Precisamos. Tem célula precisando de líder infantil, não tem líder infantil. E aí ela falou uma coisa muito séria, pastor, não é para qualquer pessoa ser líder infantil, precisa ter um chamado de Deus, porque assim, tem gente que fala assim, não vou fazendo nada, vou cuidar de criança, e não é isso, querido, é um chamado de Deus. Nós queremos ver nossas crianças aos pés de Jesus, e nós podemos ser o canal. E qual é a pedra que você colocou? A pedra da justificativa da faculdade. Então a faculdade te impediu de cumprir aquilo que o reino de Deus tem para a tua vida. A pedra da justificativa da falta de dinheiro, a pedra justificativa disso, a pedra justificativa daquilo. E essa pedra precisa ser removida. Por quê? Porque os sonhos de Deus vão se cumprir. Eu não tenho dúvida. Mas talvez eu e você possamos estar impedindo. Na verdade, eu estou falando dos sonhos de Deus, mas Deus não tem sonhos, né? Sonhos são possibilidades. Quem tem sonhos somos nós. Deus tem planos, e seus planos vão se cumprir. Quando chega para nós, se torna sonho, porque aí vira possibilidade. Mas para Deus, se não for com você, vai ser com outro, meu irmão. Não tem jeito, Ele vai cumprir. Então, querido, quando nós entendemos isso, eu preciso tirar qual é a pedra. Aí a pedra da falta de obediência. A pedra que não quer andar em comunhão. Que pedra que está te impedindo, irmão? Eu não consigo identificar, eu só identifico a minha. Mas eu conheço alguns discípulos que são mais próximos, que eu sei quais são as pedras que estão interrompendo suas conquistas. E vou falar para você qual é a maior. É o medo. O medo é a maior pedra que existe. É o medo que te impede de confiar em Deus. Eu tenho que fazer esse investimento, mas e se eu... Já era, filho, foi.
Se entrou, acabou. Irmão, se vai dar certo ou não, Deus o sabe. Mas eu vou em luta do meu sonho. Porque está debaixo do aval de Deus. Então, retire a pedra. E tem pedra que é muito pesada. E você tem que tirar em nome de Jesus. Tá bom, então sacode seu irmão de novo e fala assim, irmão, está na hora de tirar essa pedra, né? Fala, show, pedra! Não seja contaminado por gente de descrença, de lamentação. Meu Deus, como que tem gente que só vive lamentando, irmãos? Para conversar e lamenta de tudo, meu Deus. Ó dia, ó céus, ó vida. Síndrome de... Como que era aquele personagem que eu não lembro agora? Era Catatal? Hiena, é hiena. A hiena. Catatal era... Eu não sou dessa época, meu irmão. Não peguei Catatal. Eu sempre te pego, não tem jeito. Falar nisso, ontem eu acho que eu marquei 3 gols, queridos, no futebol. Só para abrir um parênteses. Fechando agora, em nome de Jesus. Mas, pedra, em nome de Jesus. Sabe que eu vejo aqui, queridos, eu tenho certeza que há pessoas aqui que Deus tem projetos tão grandes, ou projetos pequenos, seja o que for, mas estão paralisados, porque tem pedra agarrando, tem pedra travando, é pedra de orgulho, pedra de soberba. Sabe, eu conheço casamentos que poderiam ser uma bênção, querido, mas alguém naquele casamento está com a pedra agarrada. Já houve casais que já tentou reunir para conversar e não consegue, porque é pedra agarrada, meu irmão, não quer soltar, parece que ama a pedra. Parece que quer ficar dentro da sepultura cheirando mal. Tem gente que acostuma. Ah, meu irmão, eu não me acostumei a isso não. Esses dias, a pastora Alessandra colocou no grupo uma música de um rapaz chamado Leandro Borges. Deus e eu. Já ouviram essa música? Essa música não dá para cantar na igreja, é só você cantar no seu a sós com Deus. Né? Você e Deus, porque a música é isso mesmo, né? Deus e eu. Irmãos, com seriedade, aquela música tocou profundamente no meu coração. Naquele dia eu falei, Senhor, como que eu percebo que eu conto as coisas para algumas pessoas que elas acabam me travando? E vou para você, tem gente muito próxima que a gente conta, e a pessoa já te trava, e você começa a ficar com medo, aceitando o que a pessoa está falando. E aí eu falei, Deus, é isso que ele está falando, é isso que eu vou fazer a partir de hoje. Espera aí, eu vou contar para o Senhor, e o Senhor vai dizer, pode fazer. E aí, se Deus falar, pode fazer, sai da frente, meu irmão, porque eu não vou ficar ouvindo lamentação de ninguém mais não. Nós vamos em frente em nome de Jesus. Nós vamos em frente em nome de Jesus. Terceiro e último segredo. 11:39b. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então finalmente tirar a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro! Desculpa o grito, mas foi assim que Jesus fez. Venha para fora! O morto saiu. Agora ele estava com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixe esse menino ir. Deixa o menino conquistar. Deixa esse menino contar o que aconteceu. Deixa esse menino testemunhar. Queridos, o que eu vejo aqui? Terceiro segredo. É preciso liberar o que está amarrado. Dentro desse segredo, a gente vê a grande ideia de Deus para gerar uma igreja saudável. Qual é essa ideia? Quem descobre? Qual é a grande ideia de Deus? O sujeito está ali,
Ele ouviu, ressuscitou, mas ele está amarrado. Aí Deus, qual é a ideia? Qual é a ideia? Sim, mas como? Discipulado. Como é que eu vou desamarrar uma pessoa? Jorge é meu discípulo. Você é livre? Sim. Olha, mas tem uma coisa que está te amarrando, meu irmão. É isso, isso, isso e isso. Aí o que você está fazendo? Você está tirando as amarras. E está dizendo, vai meu filho, vai conquistar. Essas amarras não te prendem mais em nome de Jesus. Deus nos deu a ideia do discipulado. É o cuidado do outro, é o auxílio pelo outro, é o amor pelo outro. Querido, é preciso entender que a Bíblia nos ensina que nós não podemos vencer nada sozinhos. Nós precisamos do auxílio de alguém. Se nós vivemos isolados, nós vamos perder. Nós precisamos de alguém que Deus levante sobre nossas vidas, que nos ensine a resgatar sonhos. Todos os discípulos de Jesus foram assim. Todos que vieram depois de Jesus, depois dos apóstolos, até chegar aqui agora em nós, foi desse jeito. E tem muita gente que poderia conquistar muito mais, que já até ressuscitou, mas ainda está amarrado. Tem faixa na cara, não consegue ver. Tem faixa nos pés, não consegue andar. Tem faixa nas mãos, não consegue tocar em nada. E o que ele está precisando? Está precisando de alguém que vá lá e tire. O que Deus faz? Deus levanta alguém na sua vida. Deus fez isso na minha vida. Deus colocou nossos discipuladores sobre a nossa vida. E eu lembro quando o apóstolo Walter chegou para Eliana, quando ela foi consagrada como pastora, ela tinha 4ª série primária, antigamente, né? Era 4ª série primária. Hoje é o que? O 5º ano, não é isso? 5º ano. E ela foi consagrada. E aí ele falou assim, agora você vai estudar. E ela, mas eu não tenho como, pastoreando, cuidando de casa, cuidando de filhos, trabalhando, que nós tínhamos, acho que a confecção na época. Tudo isso fazendo ao mesmo tempo. E aí, homem não entende, só entende que é dona de casa. Trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filhos, cuidar de igreja. E ainda tem um marido, que não é pedra, em nome de Jesus. Uma pedrinha levinha. E ele, você vai, tá bom. Qual era o grande desafio de Eliana? O medo. Ela tinha trauma de escola, porque o pai, infelizmente, porque não tinha essa noção, era um homem amoroso, cuidadoso, batalhador, trabalhador, mas não tinha essa visão. E ela imprimiu um medo no coração dela, fazer prova é impossível, porque ela, na mente dela, eu não guardo nada, eu não prendo nada, eu não consigo guardar nada, e ela falava isso para mim o tempo todo ela falava. E ela foi, aí fez o supletivo, terminou a 8ª série. Vai mais, minha filha, desata, tem que tirar. Foi tirando. E o apóstolo, ele foi muito mais do que todo, incentivando. Vai sim. E terminou o supletivo ensino médio. E agora? Vai mais. Vai fazer teologia. E foi fazer a teologia. E fez os 3 anos de FATEF. E agora? Vai mais, vai fazer a convalidação. E aí termina a convalidação, nível superior, pelo MEC, em teologia. Não é por faculdade livre só não, pelo MEC. E tem hoje o diploma dela de nível superior em teologia. Mas porque ela venceu sim, mas Deus levantou alguém para dizer para ela, eu vou te ajudar a desamarrar isso aí. Porque existe o sonho, existe o desejo, mas se você não se submeter, querido, aprenda isso. Submeter, querido, não é se subjugar, não. Submeter, Raimundo, é colocar na mesma missão do outro. Submissão, eu estou debaixo da sua missão, estou junto com você na mesma missão. Eu me submeto à sua missão, porque a sua missão é a mesma que a minha, então eu me submeto à sua missão. Então eu me submeto às suas orientações e vou caminhar nisso. E aí a conquista vem, queridos. E aí Deus levanta sobre nós essas pessoas. E essas pessoas nos ensinam, como eu contei aqui, a resgatar sonhos. E aqui eu sei de pessoas que nós ajudamos para a glória de Deus a resgatar sonhos. Essa semana mesmo um casal me procurou daqui, falou, pastor, surgiu oportunidade. Já tinham me contado antes, falei assim, pega, senão o outro pega. Que eu já sei quem vai pegar no seu lugar.
Está rindo? Ia mesmo. Pega, porque senão o outro pega a sua oportunidade. Porque é muito boa. E aí foi buscar lá e pegou em Deus as direções de Deus e deu 3 sinais para ele, deu o primeiro sinal, o segundo. Aí um dia sentou aqui comigo essa semana. Pastor, já temos a resposta dos nossos discipuladores, amém. Temos a resposta de Deus, amém. Mas nós não vamos fazer nada antes de conversar. O que o senhor acha? Falei, eu? Meu filho, vá e conquiste. Vá, porque essa bênção é sua. Lute, porque você nunca vai dizer, eu nunca tentei. Tente, vá à luta, trabalhe, se esforce, pague o preço. Aí, por quê? Porque as lágrimas deles rolavam e choravam na minha frente, dizendo assim, sabe qual era a preocupação? Eu não quero perder aquilo que Deus me fez, me chamou. Eu não posso abrir mão daquilo. Eu falei assim, você não está abrindo mão. Muito pelo contrário. Você vai conquistar, você vai superar e você vai abençoar mais ainda o reino de Deus. Isso não vai te impedir de fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque essas pessoas nos ajudam a resgatar sonhos, a colocar nossas expectativas e prioridades em Deus, a lidar com frustrações, lutas, e nos ensinam até a lidar com as vitórias. Ou seja, nós temos que aprender até a ser gratos, porque a falta de gratidão pode nos impedir de viver sonhos que estão muito próximos. Muitos estão hoje trazendo os sonhos de volta à sua memória. Tem gente aqui que já está começando, opa, está na hora de novo, mas ainda está amarrado. O que você está precisando? Você está precisando de um discipulador. Pastor, o que é discipulador? É alguém que vai te ajudar e vai te aconselhar. Ele não é perfeito não, querido. Não é bom em tudo não. Mas Deus levanta sobre a tua vida para te abençoar, para te resgatar desse sonho que está paralisado, te tirar dessa amarra em nome de Jesus e fazer de você um conquistador. Muitas das vezes é preciso que outro nos desamarre, querido, para a glória de Jesus. Concluindo, Deus quer ressuscitar a nossa capacidade de sonhar e de agir. Ele quer que alinhemos os nossos planos com seus planos. Daí você precisa o quê? Primeiro, crer. Diga comigo, crer. Primeiro é o quê? Primeiro é? Diga assim, eu preciso crer. Segundo, tirar a pedra. Diga comigo, tirar a pedra. Eu lembrei agora daquele comediante que fica o pastor falando, oh, repete, repete. Aí alguém gritou, pastor, não aguento mais se eu mandar repetir toda hora, é muito chato isso. Fala, Jeová. Mas você vai sair daqui hoje tirando essa pedra em nome de Jesus, querido. Diga assim, eu vou tirar essa pedra. Show, pedra! Fala para o seu irmão, show, pedra. Não é ele que é a pedra, não. A não ser que, não sei. Tira a pedra, meu irmão. Identifique, tire essa pedra hoje. Pedra é pesado, meu irmão, ruim de carregar. Jesus está dizendo, tira a pedra, meu filho, tira essa pedra. Terceiro, aceite o cuidado do outro. Aceite o auxílio de outro, o amor de outro. Tem gente que não aceita ser amado. Certa vez eu e Eliana tratávamos de uma jovem, e aquela jovem, irmãos, ela arrumava muito problema na igreja, misericórdia, mas muito problema. E um dia nós tivemos que sentar com ela para conversar. Eu falei, filha, o que acontece? Aí ela rasgou o coração. E nós vimos como que os traumas familiares destroem a pessoa. Destroem a pessoa. E aí, eu e Eliana fizemos um ato com ela. Abraçamos aquela menina. Ela tinha uns 16 anos na época, nós dois. E falamos assim, eu falei para ela, deixa a gente te amar. Porque você não deixa nem a gente te amar. E ela chorava e gritava, porque ela não sabia o que era amor, ela não conseguia identificar isso. Queridos, quando alguém nos ama de coração e nos ajuda, seu discipulador é uma pessoa que te ama, meu irmão. Ele quer o melhor para você, seria louco se não fosse isso. Seu discipulador te ama. Ou você acha que ele está abrindo mão? Imagine só, querido. Alguém poderia dizer, eu tenho mais o que fazer. Eu poderia estar ganhando dinheiro, poderia estar trabalhando, poderia estar estudando, poderia cuidar da minha vida, mas eu não, eu vou abrir mão, vou lá na casa do Amauri. Na terça-feira, por quê? Porque eu vou discipular o Amauri.
eu vou ajudar a maioria a tirar essas amarras, se tiver, porque se não tiver, amém. Mas se tiver, eu vou ajudar. Porque ele tem sonhos, ele tem projetos. E o discipulador faz isso. Por quê? Porque podia estar fazendo outra coisa, cuidando da própria vida, mas não. Se não for por amor, não faz, irmão. Porque ninguém aqui tem salário para fazer isso. Ninguém aqui tem salário para fazer isso. Alguém aqui que é líder de célula ganha salário? Tem plano de saúde? Tem mais alguma coisa? Tique refeição? Férias? 13º? Não tem salário, não tem 13º. Ninguém tem. Mas por que você faz? Por amor. Por isso que valorize o seu discipulador, meu irmão. Porque é amor. E assim, seus sonhos serão ressuscitados. A pedra será tirada. Você será desamarrado. E veremos uma geração de gente que desata para a glória do Senhor. Em nome de Jesus.